Você precisa de ajuda. Deus é tudo o que você precisa. Fica comigo até o final do vídeo. Deus tem uma palavra para o teu coração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações do vídeo. A paz do Senhor para todos. Espero que vocês estejam bem, para a glória de Deus. E hoje, o Senhor, Ele fala ao meu coração e deixar essa palavra. Isaías 43:2. Um versículo muito conhecido que diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O Senhor, Ele fala em sua palavra que Ele está contigo. Por onde você passar, a sua situação, só Deus conhece. Muitas vezes você pode estar aí preocupado, decepcionado, angustiado, mas o Senhor, Ele manda te dizer, através da sua palavra, que Ele é contigo, que Ele está contigo. Você está respirando, é por causa dEle. Você está de pé, é por causa dEle. E muitas vezes você se pergunta: não sei como eu estou aqui em pé. Eu não sei como eu já desisti de tudo. E você não entende o trabalhar de Deus na sua vida. Mas é a presença dEle sobre a tua vida. O Senhor, Ele está contigo lado a lado. E você tem chorado, tem se preocupado, e muitas vezes você tem deitado sobre a sua cama. Aquele momento em que você deita e chora e pensa que está só. Chora por não saber o que fazer. Mas não esqueça que Deus, Ele está do teu lado. E o Senhor, Ele quer de você intimidade. O Senhor quer que você o busque. Busque a sua presença. E talvez hoje você possa dizer assim: mas o que é que eu preciso para buscar a presença de Deus, para que Deus resolva logo esse problema, porque não aguento mais? O que você precisa é um coração sincero. Deus, Ele não resiste um coração sincero. E Ele ouve as orações de seus filhos. Eu lembro da passagem que fala na Bíblia do filho pródigo. O filho pródigo tomou decisões precipitadas. O filho pródigo, você pode entrar lá, abrir a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 15, e o 11 em diante fala do filho pródigo. O filho pródigo, ele decide ir embora. Ele pede a seu pai toda a sua herança. E seu pai tinha 2 filhos. E ele dividiu a fazenda, deu a sua parte e ele foi embora. O filho pródigo, ele foi embora. Mas quando chegou um tempo na sua vida em que ele estava num momento muito difícil. Chegou um momento em que o seu dinheiro tinha acabado. Toda a sua herança acabou. Chegou um momento difícil em sua vida, que ele nem imaginava chegar. E ali acabou toda a alegria, toda a esperança, todo o sonho.
Quem sabe você está desse jeito, precisando de um milagre, precisando talvez de uma porta aberta. E quando aquele filho pródigo, ele se vê numa situação difícil, ele lembra de seu pai. O filho pródigo, ele lembra que na casa de seu pai não faltava nada. E ele percebe que quando tudo que ele tinha acabou, todos se afastaram dele. E ninguém o ajudava mais. E ninguém estendeu a mão. E ali ele passou a sentir vontade de comer bolotas de porcos. Ele sentiu o desejo, porque a fome era muito grande. O filho pródigo, ele estava em uma fazenda, cuidando de porcos. E quando ele está ali, na lama, ele se lembra de quem? Do seu pai. Ele lembra que os jornaleiros, os empregados de seu pai, para eles não faltava o pão na mesa. E ele resolve voltar para o seu pai. Muitas vezes a situação não está boa. Muitas vezes tem acontecido muita coisa e você tem deixado de orar. Tem até esquecido. A situação estava tão boa que você esqueceu de buscar, esqueceu de orar, esqueceu do seu primeiro amor, do seu pai. Mas não espere você chegar à situação do filho pródigo. O filho pródigo, ele se lembra do seu pai quando ele está na lama, quando ele está no zero, quando ele não tem nada, quando tudo acabou na sua vida. E ele até planeja, mas ele pensa, eu não sou digno de de ser filho de meu pai. E ele resolve voltar para a casa de seu pai. No versículo 19, eu só vou ler aqui o 19, que diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O 18. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. E o 19 diz, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele reconheceu e o que ele tinha feito, ele não merecia nada. Mas olha, é nesse momento que o pai te abraça. Quando chega esse momento na sua vida, todos se afastam, não é verdade? Todos não fazem questão com você. Mas o Pai, nosso Deus, Ele te chama. Volta a orar. Volta a buscar a presença de Deus. Quando você voltar a buscar a presença do Pai, as coisas vão mudar sobre a tua vida. A situação vai mudar. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele quer intimidade. Jesus só quer um coração sincero. Conta a tua história para Ele. O filho pródigo diz, levantar-me-ei.
Ele fala que ele vai agir, ele vai levantar, ele vai procurar o seu pai. Ele não aceita ficar daquela forma. E da mesma maneira, você tem que pensar. Não aceito essa situação. Não aceito essa situação de derrota. Eu vou voltar a orar. Escreve aí nos comentários. Escreve aí para mim saber que você vai voltar a orar. Que você vai voltar a buscar a presença de Deus. O Senhor, Ele está de braços abertos para te receber. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o filho pródigo resolve buscar a presença do seu pai, o seu pai o abraça, o seu pai faz uma festa, o seu pai prepara um banquete, glória a Deus. O seu pai separa a melhor roupa, o melhor sapato, coloca um anel no seu dedo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Pai te espera. O Pai te ama. Louvado seja o nome do Senhor. E quantos livramentos Deus tem te dado. Muitos você viu e lembra. E aquele que você não viu? E aquele que o Senhor não deixou que te tocasse? Aleluia. Deus, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. As promessas de Deus na tua vida, ela estacionou quando você deixou de orar, quando você deixou de buscar a presença de Deus. Mas o nosso Deus, Ele não é um homem que se esquece, não é um homem que se arrepende. O nosso Deus, Ele é Deus para cumprir a promessa na tua vida. E diga, escreva aí, Senhor, nada sem a tua presença eu não quero. Eu quero a tua presença na minha vida. Eu quero os teus planos realizados na minha vida. Porque os teus planos, Jesus, é o melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não chore mais. Ele é providência na tua vida. Você crê nisso? Você crê que Ele está agindo ao teu favor? Louvado seja o nome do Senhor. Tem novidades chegando para a tua vida. Deus, Ele vai chegar e vai agir ao teu favor. O de repente de Deus vai acontecer na tua vida. E você vai glorificar o nome do Senhor. Escreva aí nos comentários. Eu creio. Eu tomo posse dessa palavra. Reage, levanta, porque o que Deus tem para a tua vida é grande, porque Ele é fiel. Que Deus te abençoe. Não esquece de dar um like nesse vídeo e compartilhar para mais pessoas.